Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Pequeno Jornalista. Hoje num cenário diferente, no quarto aqui, para falar que hoje nós vamos acompanhar, eu no caso, né, eu nunca sei porque que eu uso tudo no plural, mas enfim, uma palestra sobre esporte, sobre jornalismo esportivo. Vou tentar mostrar algumas coisas aqui para vocês e também vai ter notícias sobre essa palestra, sobre o que vai ser abordado lá no blog do esporte. Vou mostrar algumas coisas aqui. Com um novo equipamento que nós temos aqui no canal, estamos crescendo um pouquinho, mas enfim, então fiquem ligados. Começar o evento, eu vou apresentar, chamar ao palco o nosso mediador, Murilo Pinheiro, diretor da revista Revide. O Gilvan Ribeiro. O Gilvan traz no currículo passagens pelo Diário Popular, que depois se tornou Diário de São Paulo, onde foi editor e colunista por 22 anos. No Agora São Paulo, onde cuidou da editoria de esporte de 2014 a 2018. É autor do livro Casagrande e Seus Demônios, publicado no ano de 2013, escrito em parceria com o comentarista global Walter Casagrande Jr. A biografia narra os fatos mais marcantes da história do ex-jogador, destacando seus dramas pessoais. Em 2016, lançou novamente, em parceria com Casagrande, a obra Sócrates e Casagrande, uma história de amor. O livro aborda a parceria entre os dois jogadores, considerada uma das melhores da história do futebol. Já Maurício Noriega iniciou a carreira em 1987, trabalhando como repórter de internacional do jornal Folha da Tarde, em São Paulo. Após 2 anos, foi chamado para editar alguns textos da editoria de esportes, e depois disso, poucas vezes escreveu sobre outro assunto. Foi repórter, produtor, colunista e editor de textos em vários veículos, como a Gazeta Esportiva, Lance, Diário Popular, Esporte Já e Rádio Bandeirantes, onde também atuou como comentarista de futebol. Desde 2010 é comentarista e apresentador do Sport TV. É autor de diversos livros, entre eles Os 11 Maiores Técnicos do Futebol Brasileiro, Kleber, o Gladiador e Rivelino. O mesmo grupo, né, que integrado pelo Marco Paulo Del Nero, pelo Ricardo Teixeira, pelo Marim, né, aquele grupo de todos eles que estão aí processados e alguns processados, condenados pela justiça ou banidos do futebol. Como é que ficou, então, afinal de contas, essa nossa reformulação em que chega no momento de uma eleição e todos os clubes brasileiros, todos os presidentes de federações, eles acabam meio que endossando. A exceção foi o Corinthians, o Flamengo e o Atlético Paranaense, que não votaram a favor. Os outros todos meio que endossaram essa situação que a gente tanto reclama, que vocês tanto comentam sobre a questão da desorganização do futebol, que precisaria mudar. Queria que vocês avaliassem essa situação, se nós temos alguma perspectiva de mudança, né, já às portas de uma Copa do Mundo. Para falar disso, eu acho que a análise é um pouco mais profunda, não é só a questão do futebol e da CBF, do sistema inteiro do esporte mundial, do esporte brasileiro e mundial. O esporte, embora seja essa coisa maravilhosa que todos nós adoramos, essas imagens fantásticas, heróis, ídolos, mas a questão política do esporte é uma teia complexa, muito complexa, extremamente complicada. É tão bem construída por quem pensou que é difícil de se quebrar, porque está tudo conectado, desde a Federação Paulista até a CBF para a Confederação Sul-Americana, a Confederação Sul-Americana para a FIFA. Ninguém consegue sair desse caminho. Quem tenta sair desse caminho corre o risco de ficar fora do esporte. E se você faz uma liga que não está ligada à federação, a confederação não vai registrar a sua liga, você não vai conseguir estar conectado à FIFA ou ao Comitê Olímpico Internacional e vai estar quase sempre fadado ao fracasso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fui jogador de voleibol durante muitos anos. Eu comecei a jogar voleibol em 1980. O presidente da Federação Paulista de Voleibol ainda é o mesmo cara, desde 1980. Eixo das capitais. Eu já tive a oportunidade no meu tempo que eu fazia o Bom Dia São Paulo na TV Globo, eu fazia aqui da TV aqui de Ribeirão, às vezes, quando tinha jogo aqui, achava de altíssimo nível, profissionais muito capacitados. Eu acho que a cobertura é boa,
infelizmente, o que acontece, né, Gil, é que o momento dos times ajuda também a refletir, vamos dizer assim, amplificar o trabalho dos jornalistas. Eu acho que o momento dos times não ajuda e também não ajuda o momento que a nossa profissão tem passado, né? Um pouco investimento, fechando vagas. Então, é difícil se tornar referência se cada vez mais os donos das mídias estão fechando vagas, até veículos tradicionais, até de São Paulo, estão fechando as portas mesmo. Então, é difícil o momento que a gente passa. Não tinha mais menor clima para a permanência do Del Nero, e ele colocou o Caboclo, que é praticamente uma marionete dele. É ele que vai continuar mandando. Então as cartas já estão marcadas e não tem nenhuma perspectiva de mudança real, né? Aliás, o Sócrates, que é aqui de Ribeirão Preto, acho que foi o último sonhador que tentava ser presidente da CBF, era uma voz dissonante, porque hoje em dia todo mundo só fala amém. Então, a modificação que pode ter é dentro de campo. A chegada do Tite deu uma vida para a seleção. O Dunga era um cara que, além de não ter o mesmo conhecimento tático do Tite, ele criava um clima muito negativo. Eu acho, como eu sou caipira, com muito orgulho, eu acho muito ruim tudo que está acontecendo com o futebol do interior. E tem tudo a ver com essa questão que a gente falou aqui das federações e das confederações, e também de um certo desprezo dos times grandes pelos times pequenos, que eu acho que é uma grande bobagem, né? Porque muitas vezes os grandes craques saíram dos times pequenos. O Sócrates e o Raí, estamos aqui em Ribeirão Preto, tem o Leão também, que era daqui, um do Comercial, os outros dois do Botafogo. Eu acho que o sistema, como a gente falou aqui, ele despreza um pouco essa questão do futebol do interior, muito em favor desses times mais nacionais, dos times grandes, de potencial nacional. O maior problema que eu vejo hoje é que o futebol está na mão dos empresários. Então o empresário, ele monta o time. Isso, gente, eu falo isso, falo aqui, falo lá nos programas que eu participo. Às vezes o torcedor fica maluco, ele não entende por que o time contratou um bonde, um jogador que, pô, esse cara vai jogar no meu time, ele é muito ruim. Enquanto contratam um bom, tem 5 bondes que vão junto no pacote do empresário. Infelizmente é o que acontece. E muitos empresários tomaram conta dos times pequenos do interior para poder ter uma vitrine. Eu não vejo nenhum problema no fato de ter um jogador ou ex-jogador, tudo assim. Acho que isso tem que ser feito, tem que ser avaliado pelo telespectador, pelo leitor. No caso, é mais complicado. Né? Você pegar um ex-jogador para escrever uma coluna no jornal é mais complicado. Dificilmente você vai publicar um texto bruto, né? Esse texto vai ter que ser lapidado. Até não é nenhuma crítica aqui, nenhum preconceito, pelo contrário, porque esses caras, até por falta de apoio dos próprios clubes, né? Não tiveram oportunidade de estudar, alguns têm até uma qualidade legal. Eu não vejo como concorrentes, eu não vejo como... Eu sou contrário a essa questão de acabar com a obrigatoriedade do diploma. Eu acho que o diploma valoriza a nossa profissão. Eu acho que estudar é ótimo, é maravilhoso. Infelizmente no nosso país não vale nada. As pessoas não valorizam o professor para nada, que é a profissão fundamental na construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. Mas eu vejo assim, alguns deles contribuem, outros não contribuem. Tem jornalistas que são péssimos comentaristas e jogadores que são péssimos comentaristas. Jornalistas que são ótimos comentaristas, que não são também. Eu acho que é muito ao gosto do cliente. Eu também não vejo problema, não. Eu só acho que não pode ser exclusivamente os jogadores. Não é por estar na presença do Maurício Noriega, mas eu acho ele um excelente comentarista, a visão que ele tem do jogo. Vou pagar o show pelo Pinguim para você. Beleza. E alguns canais estão contratando exclusivamente jogadores. Aí eu acho que realmente não é legal. Tem o Paulo Calçade também, que é um cara excelente na ESPN. Enfim, eu acho que tem que mesclar. Diabólico, porque é um mês perfeito, né? Nem a seleção que fez aquele ciclo melhor, chega naquele mês, dá tudo certo. Entra um cara que era reserva, o titular machuca, o reserva entra, decide a Copa do Mundo, o time é campeão. O trabalho daquele ciclo não representa aquele mês. É muito especial a Copa do Mundo, muito especial. Tem que estar tudo certinho para aqueles 30 dias. O planejamento vai ajudar, ele vai ajudar isso a acontecer, mas muitas vezes ele não ajuda, porque profissionalmente eu acompanho a Copa do Mundo desde 1990, como torcedor desde 1974, que eu me lembro. Alguma coisa na Copa do Mundo é diferente. Eu já cobri a Copa do Mundo, ele sabe. Às vezes vem numa Copa do Mundo perfeita, tem um dia ruim, basta aquele dia ruim para desmoronar. O mais empoderável, por exemplo, o Ronaldo.
na Copa de 98. Ele brigou com a Susana Werner durante a Copa. Você acha que isso não influencia o desempenho dele? Eu tenho para mim que a convulsão que ele teve horas antes da final da Copa do Mundo tem muito a ver com isso. Porque, claro, é o geral. Uma pressão enorme sobre ele, era o maior jogador do mundo, em busca do primeiro título mundial dele. Mas, de repente, tem um rompimento amoroso. Tem coisa que derruba mais um homem do que a separação da mulher. Então, assim, é claro que é difícil você abordar esse assunto, que é impossível, né? Seria até uma indelicadeza você perguntar alguma coisa a respeito para ele, uma saída de campo ali que tem 500 repórteres do mundo todo se acotovelando, ou numa coletiva formal de imprensa, que normalmente vão 2 jogadores, ficam num palco e os jornalistas na plateia, seria uma invasão de privacidade, mas de alguma forma tinha que abordar isso. Por exemplo, o dia que ele chegou sem aliança, isso foi notícia. Ao observar o comportamento dele, era notório que ele andava mais triste, ele estava diferente o Ronaldo. E de repente o cara chega sem aliança, aí já começa a ter subsídios para fazer uma matéria. Então tudo isso é muito imprevisível, né? Pode ter uma lesão, pode ter o cara ser abandonado pela mulher, pode acontecer tudo numa Copa do Mundo. São seres humanos, né? Muitas vezes a gente esquece disso. Acho que aquele cara é só jogador de futebol. Não, ele tem pai, tem mãe, tem filho, tem esposa, o filho fica doente no meio da Copa do Mundo. Tem várias histórias aí de jogadores que passaram o período da Copa do Mundo com dramas pessoais terríveis aí. E tentaram jogar. Então é muito... Aquele mês precisa ser o mês perfeito.